Está. Bom dia a todos. A paz do Senhor. Deus abençoe a cada um que estiver assistindo, que for assistir. Ângela Maria, a paz do Senhor. Yuri, Geisiele, a paz do Senhor, o povo de Deus. Vamos nos alimentar da palavra. Pastor José Maia, Eugênia Becão, paz do Senhor, pastor Eugênia, evangelista Ângela Maria, corrigindo, diácono Yuri, Sônia Magalhães, Jorge Cerqueira, paz do Senhor, povo da Maia, a paz, Deus abençoe. Vamos entrando, vamos preparando aí a Bíblia, vamos preparando os corações, que o povo de Deus possa já, Delza, a paz, varoa, que o povo de Deus possa, desde já aí, abrir os corações para a semeadura da palavra, para a gente receber a palavra do Senhor, que vai ser fertilizada agora nos nossos corações. Amém. Desde já um bom domingo para todos. Uma boa semana, que hoje é o início da semana. Que Deus possa abençoar o povo de Deus, o povo que busca o Senhor enquanto o encontra. Hoje, graças a Deus, é mais um dia que nós entramos na presença do grande Rei. Hoje é dia 29/11, dia que Deus escolheu para nos abençoar. Amém, povo santo? Vocês estão me ouvindo bem aí? Eu vou aumentar aqui o fundo. Ora, bem. Estamos aqui ouvindo um fundo musical. Glória a Deus. Todos me ouvem bem? Preciso gritar. Glorificado seja Deus. Isabel Belo. Glória a Deus. Vanessa, paz, Vanessa. Vamos vendo aí o pessoal entrar. Deus abençoe vocês. Você que verá esse vídeo depois dessa mensagem, que Deus possa te abençoar. Pastor Zé disse assim, está ótimo. Então tá bom, pastor. Eu acredito. Amém. Glória a Deus. Então hoje é culto de celebração da palavra. Nós vamos celebrar a palavra de Deus. A palavra de Deus é essa aqui. Nós vamos celebrar a palavra do Senhor. A palavra que está registrada para cada um de nós. É a palavra de Deus. É a palavra do Espírito Santo. É a palavra do Senhor Jesus. Hoje nós vamos celebrar. Nós vamos comer dessa palavra. Nós vamos nos fortalecer nessa palavra. Alice Matos, Deus abençoe. Amém? Gostaria que você preparasse a sua Bíblia e abrisse ela comigo no livro de João, capítulo 14. Abra sua Bíblia comigo em João 14. Nós vamos estar falando um bocado sobre uma discussão que houve ali, no bom sentido da palavra, não é? Entre os discípulos do Senhor Jesus, com Jesus. Então nós vamos estar falando um bocadinho sobre isso. Nós vamos estar falando um bocado sobre essa discussão da palavra, onde os discípulos do Senhor Jesus discutiam com o Senhor Jesus, porque eles tinham uma grande curiosidade, um bocado ignorante, eles queriam ver Deus, não é? Abra sua Bíblia aí, se você já encontrou, manda aí um joinha, manda aí um like. João capítulo 14. Paz do Senhor, irmã Helena.
Irmã Helena está nos vendo. Deus abençoe, irmã Helena Fragoso. Eu não pude te atender agora, porque eu estou em direto. Varoa de Deus. Amém. Vocês encontraram? João capítulo 14. Glória a Deus. Eu quero ler com vocês o verso 8, do verso 8 em diante. Amém? Do verso 8 em diante. Eu vou estar lendo com vocês. Filipe falou assim para Jesus. Filipe disse-lhe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Verso 9, Jesus respondeu-lhe: Estou há tanto tempo convosco, e não me conheceis, Filipe. Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes, mostra-nos o Pai. Não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Jesus perguntou a ele. As minhas palavras vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz a obra. Crede-me que estou no Pai e que o Pai está em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Amém? Glória a Deus. Essa foi uma discussão, uma conversa que os discípulos tiveram com Jesus, quando Jesus estava preparando o caminho, a ida dele para o céu, novamente, o regresso dele para o céu, só que ele estava preparando o caminho na terra, e ele começou a falar para os seus discípulos, né, que na casa do Pai havia muita morada, ele ia preparar a morada, ali no verso 2 de João 14, e todos nós sabemos, né, a desconfiança que havia em Tomé, ali no verso 5, Tomé fala que não sabe para onde Jesus iria, eles queriam saber, né? E mais à frente, onde nós começamos a ler no verso 8, Filipe faz essa pergunta. Eu tenho um pouco de pena de Filipe, porque ele foi muito ignorante. O próprio Deus estava na frente dele, ele estava pedindo para mostrar a Deus. E a maior dificuldade que temos em alcançar milagres é imaginá-lo como realidade. A maior dificuldade que temos em alcançar milagres é imaginá-lo como realidade. Ou seja, pensar, acreditar, projetar, executar são as nossas maiores dificuldades, não é? Por que eu estou dizendo de milagres? Porque milagre é uma coisa que ainda acontece, mas para ele acontecer eu tenho que imaginar, eu tenho que acreditar no milagre, eu tenho que projetar o milagre. Eu tenho que ver algo que eu ainda não vi. E isso só acontece com a autorização do Senhor Jesus, com a autorização, melhor dizendo, de Deus, em nome do realizador aqui na terra, o Senhor Jesus Cristo, na pessoa do Espírito Santo. Eu escrevi aqui para vocês poderem guardar essa mensagem de forma melhor no vosso coração, um subtítulo, que eu não posso intitular, um subtítulo: Vendo Deus, vejo milagres. Se você puder repetir na sua casa essa frase, ela vai entrar no seu coração. Vendo Deus, vejo milagres. Porque a dificuldade que os discípulos tinham naquele momento, principalmente Filipe ali, era em conhecer a Deus, em ver a Deus. Tomé queria que Jesus mostrasse para onde ele ia, qual era o caminho, não é?
para onde Jesus iria. Resumindo, se você for observar nesse diálogo que eles tiveram, essa discussão, todos eles queriam ver alguma coisa. Eles queriam ver, para eles poderem aumentar, digamos assim, a crença deles. Eles queriam ver o Pai, queriam ver o caminho. E a palavra do Senhor, ela é bem clara em Hebreus 11, quando ela nos diz que a fé é o quê? É a certeza do que esperamos e não vemos. A fé é a certeza do que nós esperamos e não vemos. Começa a pegar aí o mistério do milagre na sua vida. A fé é a certeza do que nós esperamos e não vemos. Filipe queria ver a Deus. Mostra-nos o Pai, Senhor Jesus. Quantos de nós estamos atualmente pedindo a Deus para nos mostrar alguma coisa? Deus, dá-me um sinal, mostra-me isso. Não é errado. É que a Bíblia não condena Filipe por ele pedir para ver o Pai. A Bíblia não condena Tomé por ele desconfiar. Né? Não foi Tomé que pediu um sinal para ver se era Jesus que estava caminhando com eles. Jesus mostrou a mão. A Bíblia não condena a gente pedir um sinal. Porque Deus, aliás, Deus é Deus de sinais, de maravilhas, prodígios. A questão aqui nós não precisamos exatamente ver para crer. E muitas vezes a gente quer ver um indício, um início, um sinalzinho do nosso milagre para a gente poder crer com mais força. Talvez você já ouviu essa mensagem de uma outra forma, mas hoje tenho certeza que ela vai te ajudar a caminhar com mais fé, com mais crença daqui para frente. Hebreus 11, já no primeiro verso. A fé é a certeza do que esperamos e não vemos. A firme convicção dos fatos que não vemos. Será que nós temos essa fé em todos os momentos da nossa vida? Nos momentos que nós estamos vivendo atualmente? Nos momentos que nós estamos vivendo atualmente? Pastor José, me corrija aí, Pastor José, se eu estiver errado. O nosso tema para o ano na IDERP é recomeço, não é isso? Então, Hebreus 11, verso 1. Hebreus 11, verso 1. Vai ser um ano de fé. Esse ano foi um ano de romper limites. Então, digamos que foi um ano que nós tivemos que usar bastante força, bastante perseverança no ano 2020. 2021 vai ser um ano de recomeço, vai ser um ano de usar bastante a nossa fé, de agir bastante a nossa fé. Aliás, nós vamos já estar falando sobre o projeto de vida. Imagina o projeto de vida para 2021, de janeiro a dezembro, onde vai ser recomeço atrás de recomeço. Foi como eu disse há pouco tempo atrás, Deus é Deus de nova chance. Então 2021 será o ano do recomeço para você, para mim. Para isso nós precisamos seguir mais adiante da convicção da fé para as coisas que nós não vemos e chegar até Deus, chegar até o Senhor. Mas eu não vejo Deus, essa é a grande questão. Quem já viu Deus aí, me diz alguma coisa, como ele é, se realmente ele tem a barba branca, como a gente vê nas ilustrações. Quem já viu Jesus pessoalmente, me diz se ele tem os olhos azuis ou verdes, se ele é cabeludo, barbudo, como a gente vê aí nas ilustrações. Eu nem me lembro se naquela altura eu tinha fotógrafo, ou então a pessoa que fazia reconhecimento facial, desenho, era muito bom para retratar a imagem do Senhor Jesus ou de Deus, como um homem de barba branca. Eu gostaria de ver Deus pessoalmente. Quem gostaria de ver a Deus aí, manda aí um likezinho, um joinha, um dedinho assim, um polegar afirmativo. Quem gostaria de ver Deus
Toda gente gostaria. Mas nós podemos ver a Deus para alcançar os milagres. Os milagres, não foi isso que eu li há pouco? A maior dificuldade que temos em alcançar milagres é imaginá-lo como realidade. Você só vai ver a Deus quando você acreditar com realidade. Já no verso 6 de Hebreus, atenção que nós usamos o texto base de João 14, que a dúvida surgiu foi ali em Filipe, ele pediu, mostra-nos o Pai. Mas o verso 6, ainda de Hebreus, capítulo 11, diz assim, sem fé é o quê? É impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então qual é a ordem para eu poder ver a Deus e ver milagres na minha vida? Você quer ver os milagres na sua vida? Você precisa ver a Deus. Mas eu não vejo a Deus pessoalmente. Meu amado, eu sei que não. Minha amada, eu sei que não. Aquele cego à beira do tanque de Betsaida, ele não via a Jesus. E ele obteve um milagre. Você já parou para imaginar quantos cegos Jesus curou? Jesus curou um cego na Galiléia, cego em Cafarnaum. Jesus curou cegos que não o viam e eles não obtiveram o milagre. Muita gente diz assim, eu não vejo a Deus, por isso eu não acredito. Falam, não vejo a Deus. Então se for assim, um cego nunca verá a Deus. Porque para ver a Deus é preciso eu acreditar. Acreditar deriva a palavra crer. Para eu ver a Deus eu preciso crer, eu não preciso ter fé. Irmão, que absurdo, que blasfêmia. Não, porque fé você já tem. Todos nós temos fé. Ela é um dom de Deus, gratuito de Deus. Ela é um dom gratuito de Deus. Observa comigo o que diz o verso 6 de Hebreus. Sem fé é impossível agradar a Deus, tudo bem. Portanto, ainda no verso 6, qualquer pessoa que dele se aproximar, que se aproximar de Deus, precisa crer que ele é real e que recompensam a todos que chegam a ele. Primeira coisa que eu preciso fazer para ver o Pai e ver os milagres, eu preciso crer. Para eu chegar até a Deus, eu preciso crer. Irmão, eu não creio, então você não precisa chegar até a Deus. Não precisa chegar até a Deus. Observa uma coisa, ter fé é diferente de crer. Eu vou explicar para você. Ter fé é uma coisa e crer é outra. Exatamente. Quando você crê, você chega até a Deus. Eu vou exemplificar. E quando você tem fé, você alcança os milagres. Você consegue ver o impossível. Você consegue acreditar no impossível. Como é que eu posso te exemplificar isso? Um piloto de avião, ele vê a estrada no céu? Não, ele não vê a estrada no céu. E como é que ele sabe que o avião vai de lá de cima, em plena tempestade, aterrar ou aterrissar numa pista que ele ainda não está vendo porque tem muito nevoeiro, muita tempestade? Como é que ele consegue saber? Como é que ele consegue identificar aquela pista? Ele acredita que sim, que os dados que ele colocar no computador de bordo do avião, né, os dados de latitude, de longitude, a posição geográfica, o avião vai seguir aqueles dados e vai chegar na pista até que ele possa ter o quê? Um alcance visual. Assim também é o nosso milagre. Nós precisamos primeiro acreditar.
E nós precisamos colocar os dados, nós precisamos colocar as características que Deus quer que nós venhamos colocar para que nós venhamos ter um alcance visual do nosso milagre. E ali o piloto vem descendo. Eu já vi, irmãos, é tremendo isso, eu já vi vídeos sobre isso. Aterragens em aeroportos complicadíssimos em momentos de tempestade. O piloto só tem que acreditar que os dados que ele colocou ali vai o guiar até o alcance visual da pista. Deus só quer que você venha colocar os dados que Ele está te dando para você ser guiado até o alcance visual do seu milagre, até que você tome posse do seu milagre. Eu preciso acreditar, isso é acreditar. E ali o piloto, ele acredita, ele põe esses dados e ele tem fé, ele acreditou. Quando ele acreditou, ele colocou os dados, a fé dele é ativada no momento que ele vê a pista. E o avião aterra na pista e ele aciona o freio, o travão ali, o reverso do motor e alcança ali o seu objetivo que foi traçado, não é? Porque ele pensou, ele acreditou e ele executou ali. E ele conseguiu ver o seu milagre. É um milagre, não é? Um avião tão pesado, toneladas e toneladas, voar no céu carregando centenas de pessoas. É um milagre. É uma coisa extraordinária. Deus, ele quer que nós venhamos crer. Olha que interessante o verso 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, qualquer pessoa que se aproximar de Deus, é indispensável crer que Ele é real. É indispensável crer que Ele é real. E que Ele recompensa a todos os que se chegam a Ele. É como andar de bicicleta. Irmãos, crer e ter fé é coisas distintas. Eu creio que eu posso andar de bicicleta. Amém, eu também creio. Mas você tem fé para montar na bicicleta e começar a pedalar sem ter equilíbrio? Não tem fé para isso não. Então você vai ficar só com crer. Creio, sim senhor. Como é que pode um veículo que tem duas rodas, uma na frente da outra, nem em paralelo, que não se equilibra sozinho? Eu creio que eu posso andar de bicicleta. Você crê. Mas você tem fé para subir e começar a pedalar? Não tem fé. Então, do que adianta você crer? A fé sem obras, ela é morta. Ela se torna só uma mera crença. Não, eu acredito. Sim, senhor, eu acredito. Você tem fé? O que é a fé? A fé é o que me faz alcançar, tomar posse do impossível. Crer é o que me faz somente chegar a Deus. Não adianta você crer. Você vai chegar até Deus. Mas se você não permitir que Deus ative a sua fé, a sua crença vai ficar sem fruto, sem prática. Crer é o acesso que te leva até Deus. É o que diz aqui, verso 6 de Hebreus 11. Qualquer pessoa que se aproximar dele é indispensável crer que ele é real. Então, o crer, o acreditar é o que te dá acesso a Deus. Hebreus 11 diz que a fé é a convicção, não é? Dos milagres que nós não vemos, é a certeza deles. Para ver a Deus e seus milagres, quais são as atitudes que nós devemos tomar? Eu separei 3 atitudes. Para você ver a Deus e os seus milagres na sua vida, quais são as atitudes que você deve fazer? Primeira dela, a primeira atitude que devemos fazer ao chegar a Deus é crer. É horrível pregar a palavra, falar com alguém, evangelizar na rua, falar para alguém que essa pessoa diz assim, eu não acredito. Você acha que a fé dela vai ser ativada? Negativo, impossível. Primeira atitude para ver os milagres de Deus na minha vida, para ver Deus. Eu quero ver Deus.
eu quero ver Deus, eu tenho que crer nele. Quando Jesus curou o cego, os cegos, porque ele curou mais que um cego, ele curou 3 cegos, Jesus curou cego na Galileia, Betsaida. Nenhum cego via Jesus. Primeiro os cegos creram. Depois os cegos tomaram a atitude de fé, de obedecer o que o Senhor ordenou, seguir os dados que ele mandou colocar em prática. E isso fez com que eles obtivessem, fez com que eles alcançaram o milagre daquilo que eles não viam. Você não precisa ver Jesus, Deus. Você precisa crer para que você possa chegar diante dele. A primeira atitude que eu tenho que fazer para ver a Deus é crer. É crer. Você tem que crer. Nenhum cego viu a Deus, nenhum cego obteve o milagre. Jesus não perguntou nada para eles. Jesus chegou e eles acreditaram que Jesus poderia curá-los. É tremendo isso. Se falasse assim, quem não vê a Deus não vai para o céu. Então como é que seria a situação dos cegos? Não há tantos irmãos também que são cegos na igreja, irmãos evangélicos no tempo de hoje. Como é que eles conseguem ver a Deus? A gente vê a Deus em espírito no nosso coração. A gente vê a Deus através do amor, através da presença do Espírito Santo dentro do nosso coração. É assim que a gente vê a Deus. Você vê o vento? Não, mas num dia de calor, aquele vento fresquinho é um refrigério para você. Não é? É um refrigério para a sua pele. Num dia de calor, imagina quantos dias... Quem já passou por um dia de calor à noite, não é? Sem sol, e vinha aquela brisa fresca, aquela brisa gostosa. Quem é que já viu o calor? Ninguém vê o calor, mas agora no inverno basta se deitar e cobrir, a gente sente o calor. A gente sente o calor. O problema nosso do ser humano é que nós somos muito preocupados com o que nós vemos. Desde sempre, isso é uma característica do ser humano. Isso é uma característica. A primeira atitude que eu devo fazer para ver a Deus e seus milagres, eu preciso crer. Porque Hebreus 11 disse que Hebreus 11 verso 6 diz que é indispensável, é indispensável, ou seja, é impossível eu chegar a Deus sem crer nele. É indispensável chegar até Deus sem crer nele. Você iria dialogar com alguém que não acredita em nada que você diz, ou vice-versa, você não acredita em nada que ela diz? Não. Quando você vai conversar com alguém e acredita no que ela diz, essa pessoa é fiável, o que acontece? A sua confiança com ela aumenta, a sua fé no que aquela pessoa diz que vai fazer aumenta. Assim é com Deus quando nós chegamos até a Deus. Quando eu creio em Deus, Ele pode ativar a minha fé. Quando eu creio em Deus, Ele pode ativar a minha fé e fazer eu ver além de ter a certeza dos fatos. O que eu disse anteriormente? Que todos nós temos fé, não é? O grande problema é que muita gente está usando essa fé para coisas que não são, não as levam ao milagre, não as fazem alcançar o milagre nem vir a Deus. Tem muita gente que tem fé em Fátima,
padroeira de Portugal, aqui dos irmãos católicos, tem fé lá no México é Guadalupe, no Brasil é Aparecida, eles têm fé. Mas eu acho interessante uma coisa que o padre brasileiro disse, esqueci o nome daquele padre, um padre jovem, como? Padre Fábio de Mello, ele dizendo que o verdadeiro sentido do cristianismo não é nós apegarmos a imagem, devotar a nossa fé nas imagens. Ele, Padre Fábio de Mello, diz que isso é idolatria. O senhor Padre Fábio de Mello, tremenda a ministração daquele padre. Ele falando que o cristão que deposita a sua fé numa imagem na qual ele vê, ele falou, isso é atitude idólatra. O padre diz isso. O que eu quero dizer com isso? Nós, ao devotarmos a nossa fé, a nossa crença em algo que nós vemos, eu só acredito em Deus se isso acontecer. Isso é idolatria. Tudo que eu desafiar a Deus a acreditar, vendo, eu preciso me apegar a alguma coisa, eu preciso alguma imagem. Isso é idolatria. Idolatria. Deus só vai ativar a minha fé quando eu crer nele. Fé nós temos, só que muitas vezes a gente deposita fé em alguém. Por quê? Eu vejo alguém. Eu vejo o João, o Bruno, o Nuno, a Maria, né? Então é mais fácil eu depositar minha fé nessas pessoas. Muita gente deposita sua fé numa poupança bancária, nas ações. É a fé. A fé está aí, ela existe no seu coração. Ela existe no seu coração. Muita gente deposita a sua fé em Exus, no espiritismo, na cartomante, magia negra, na umbanda, nessas coisas. É a fé delas. Se levam elas a ver a Deus? Não leva. Não levam a ver a Deus. Milagres? Não leva. Isso não são milagres. Porque Deus, ele não vem tratar de ferida de ninguém. Deus vem para curar. A fé, quando ela não é devotada diretamente ao Deus de Abraão, de Isaac, o Deus de Israel, o Deus que fez o povo de Israel atravessar o Mar Vermelho, a fé que não é depositada nele, Deus não faz curar feridas. Deus não trata feridas, Deus não trata feridas, Deus cura feridas. Deus não dá uma segunda chance, Deus dá uma nova chance. Deus quer ativar a sua fé. Talvez você tenha fé, mas ela está inativa, ou então ela está sendo aplicada em algo que não ativa a sua certeza do milagre na sua vida. Talvez a sua fé está sendo aplicada em alguma coisa, em alguém que não faz você alcançar os milagres na sua vida, que não faz você ver o Senhor Jesus, que não faz você ver a Deus. As 3 atitudes que devemos fazer para ver a Deus e alcançar os milagres, a primeira dela é: eu tenho que crer para chegar a Deus. Quando eu creio, Deus ativa a minha fé. Não é assim? Eu quero aprender a andar de bicicleta. Aí eu creio, eu chego até a bicicleta. E se eu ficar ali parado segurando a bicicleta, eu só creio. Né? Agora, se eu montar a bicicleta sem equilíbrio nenhum e começar a pedalar, eu já estou vendo o impossível acontecer na minha vida. Que é eu equilibrar uma coisa estranha que tem 2 rodas, uma na frente da outra, que não se equilibra sozinha. Então isso é algo que observa bem, eu estou rompendo a lei da gravidade. A lei da gravidade nos leva a cair ao chão, mas o milagre, a fé que me fez crer chegar até a bicicleta, a fé que me fez crer de sentar naquele banco da bicicleta, no guiador e pedalar, me faz o milagre de romper a lei da gravidade, de ficar de pé.
A fé te faz ficar em pé em cima da bicicleta. Amém? O homem acreditou e o avião, pela fé, o avião voa. Na realidade, o que faz o avião voar é uma coisa que a gente não vê. Sabe o quê? É o vento. Eu duvido que o avião voasse se Deus falasse assim, eu vou retirar todos os ventos, todo o ar da atmosfera. Duvido se um avião voava. O que faz um avião levantar voo da terra? É o vento que pega debaixo da asa dele e faz ele levantar a frente. Ou seja, é algo que a gente não vê, mas é algo que a gente acredita e a gente tem fé que faz levantar centenas de toneladas de uma nave, né, espacial de lata. É a crença que leva a fé a obter o milagre. A segunda coisa, a segunda atitude que nós temos que fazer para ver a Deus e alcançar os milagres na nossa vida. Quem ama, obedece os mandamentos. Quem ama, obedece os mandamentos. Eu volto a exemplificar através da aeronave, do avião. Quem ama, obedece os mandamentos é um verso que está em João, aqui ainda no 14. Se você ver lá no 15, só está escrito assim: se me amardes, guardareis meus mandamentos. Só isso, né? Quando a gente entra no avião, seja para ir daqui seja um voo pequeno de São Paulo ao Rio, de São Paulo a Belo Horizonte, um voo daqui a Madeira, um voo pequeno de 45 minutos, o piloto tem que obedecer todos os mandamentos da regra do checklist, de checar a lista de dados do avião. Ele tem que obedecer. Senão, ele não crê, ou então ele nem quer crer, não é? Que o avião vai subir. Tem que obedecer. Se você observar, eu já disse isso, vou repetir. A palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, está toda baseada em obediência. A vida do ser humano está toda pautada, toda baseada, toda alicerçada, afixada, assegurada em obediência. O meu filho falou para mim um dia: pai, quando eu for, eu tô doido, eu quero ser adulto rápido, porque você não tem que obedecer ninguém. Eu falei assim: ixi, vai ter que obedecer sim. Nós temos que obedecer muito ainda, muito mais em adulto. Temos que obedecer leis, leis atrás de leis. E agora então com essa pandemia, hoje essa semana tem uma lei, para a semana tem outra. E é lei de pagar impostos, é lei para tudo. Daqui em 2023 nós vamos ter que obedecer a lei que vai sair de fazer a triagem do lixo de casa. Senão vamos ser multados, não sei se os irmãos sabem disso. Então quem ama, obedece, disse o Senhor Jesus, obedece os mandamentos dele. Se eu não obedecer os mandamentos do Senhor, eu não posso ser amigo de Deus, eu não vejo Jesus, eu não vejo Deus, eu não vejo milagre, eu não creio, eu não tenho fé. Primeiro, para chegar a Deus, eu tenho que crer. Segundo, eu tenho que crer. Quando eu creio, Deus ativa a minha fé. Filipe perguntou, volta a dizer, a nossa leitura base é João 14, 8. Filipe pediu, mostra-nos o Pai. Mostra-nos o Pai. O que Jesus disse? O que é que Jesus disse a Filipe? No verso 10, não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As minhas palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas do Pai que está em mim, é quem faz a obra.
Olha a resposta do Senhor Jesus para Filipe. Senhor, mostra-nos o Pai. É por isso que Deus não tolera que nós odiamos o nosso próximo. Porque se eu quero ver a Deus, eu amo o próximo, que é a imagem e semelhança de Deus. Quer ver a Deus? Olha para mim aqui, para o Luciano, olha para o pastor José, olha para a evangelista Ângela, olha para a Delza, olha aí para o Yuri, porque ele é a imagem e semelhança de Deus. Agora, se você não olha para ele, não assume que ele é a imagem e semelhança de Deus, é porque você não o ama. É o maior mandamento da lei de Deus, é o segundo maior mandamento que invalida todos os outros 9. Se eu não amo o próximo, que é a imagem e semelhança de Deus, eu estou desobedecendo. Desobedecendo, eu não vejo, eu não creio, eu não tenho fé em Deus. Não adianta. Para eu chegar até a Deus, eu tenho que crer. Jesus diz, crê que eu estou no Pai. Crê que eu estou no Pai. Olha o verso 11 que ele falou para Filipe, crede-me que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Ao menos por causa das obras. Ao menos por causa das obras. Santo Deus, Deus é Deus de milagre. Ainda Deus opera milagre. E a terceira atitude para a gente terminar. Já vamos terminar. Amém? Terceira atitude que nós devemos ter para ver a Deus e seus milagres, dizendo palavras que vêm de Deus. Nós devemos dizer palavras que vêm de Deus. Devemos dizer palavras que vêm de Deus. Você deve dizer palavras que vêm de Deus. É a terceira atitude. Se você estivesse perguntando como é que eu vou dizer palavras que vêm de Deus. Palavras que vêm de Deus. Tem aqui um livro que nos diz em 66, uma enciclopédia, melhor dizendo, chamada Bíblia Sagrada. Tem 66 livros que nos diz palavras que vêm de Deus. Nós devemos falar essas palavras que vêm de Deus. O apóstolo Paulo disse, que as más conversações corrompem os bons costumes. Nós devemos dizer palavras que vêm de Deus. Você sabe o que acontece quando eu digo palavras que vêm de Deus? Você ativa autoridade no mundo espiritual. Quando você diz palavras que vêm de Deus, você ativa autoridade no mundo espiritual. Por quê? Porque você crê em Deus. Você tem sua fé ativada. Você ama ao Senhor, você obedece às palavras dele e você profere somente palavras que vêm de Deus. Suas palavras têm autoridade, suas palavras têm poder, porque o reino de Deus, o Senhor Jesus disse, é constituído por força e poder. Quando você profere palavras bíblicas, palavras que vêm de Deus, aliado à sua obediência, que anteriormente te fez crer e pela fé você alcança impossível, você tem palavras de peso no mundo espiritual. Você tem palavras de autoridade. Você fala e a porta fecha, acabou. Você fala, outra vez a porta abre. Não foi isso que Jesus disse a Filipe, no verso 10? Outra vez, as palavras que vos digo, não as digo de mim mesmo. Olha aí. Mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Se o Espírito do Pai, o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor Jesus está dentro de você, está dentro do irmão que está ao seu lado, você já está vendo Deus. Deus está aí dentro de você. Você quer ver a Deus? Se olhe no espelho. Você é imagem e semelhança de Deus. Profere, diga palavras de Deus. Palavras de Deus.
As palavras que eu digo não vêm de mim, mas vêm do Pai. Olha que forte o que ele disse para Filipe. Se você ler mais adiante, Filipe não faz mais nenhuma indagação, não contesta mais, não faz nenhuma pergunta. Não que seja errado. Perguntar é atitude de pessoas inteligentes. Perguntar é atitude de pessoas inteligentes. A partir daí, meu irmão, minha irmã, para concluir para você, a palavra de Deus através do Senhor Jesus, no verso 12 de João 14, diz assim: em verdade, 2 vezes, em verdade, ele enfatiza. Certamente, em verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas. Você fará obras maiores. Você fará obras maiores. Basta você seguir esses 3 passos para ver a Deus e seus milagres. Primeiro passo: não se pode chegar diante de Deus sem acreditar na palavra dele. Eu devo amar e obedecer os mandamentos do Senhor. Eu devo proferir. Terceiro, eu devo proferir palavras de Deus para ativar minha autoridade espiritual. Que você receba aí essa autoridade, esse poder que vem de Deus. Amém? Nós vamos estar orando, entregando essa palavra de Deus para ela ficar aí gravadinha no seu coração, como disse o salmista, que essa palavra possa estar gravada no seu coração. Vendo Deus, eu vejo milagres. Vendo Deus, eu vejo milagres. Não se esqueça que Hebreus 6 diz que quem chegar diante de Deus é preciso crer. É impossível chegar diante de Deus sem você crer. Amém? E Ele recompensa a todos que se chegam a Ele, que se consagram a Ele. Algumas versões dizem se consagram a Ele. Ele recompensa. A fé é a certeza do que nós esperamos e daquilo que nós não vemos. Eu tenho fé que 2021 será assim. O ano do recomeço. Será o ano do recomeço na sua vida, na minha vida. Esse ano foi o ano de realmente romper os limites. Foi o tema. E ano que vem será o ano do recomeço. Que Deus possa te dar um bom recomeço, desde já um bom recomeço de semana. Hoje é o primeiro dia. Que Deus possa te dar um bom recomeço de semana em nome de Jesus. Feche os seus olhos aí comigo. Vamos orar ao Senhor. Agradecer a Ele por essa palavra. Leia depois outra vez João 14. Leia o capítulo todo. Leia Hebreus 11 todo para sua fé ser ativada. Deus e Pai, em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor. Te agradecemos, ó Deus, pelo Senhor ter ativado a nossa fé. Te agradecemos porque eu posso ver o Senhor no meu pastor, na minha irmã, no meu irmão. Eu te agradeço porque eu vejo o Senhor. Não sei se o Senhor tem barba ou não, se o Senhor tem cabelos brancos ou não, mas eu sei que eu vejo o Senhor no meu irmão, na minha irmã, na minha esposa. Eu vejo o Senhor nos meus pastores, na minha igreja. Eu vejo o Senhor. E não há quem tire essa crença do meu coração. Não há quem tire essa certeza do meu coração. Peço ao Senhor que essa certeza, meu Deus, ela venha também frutificar no coração dessa irmã que ora comigo, desse irmão que ora comigo. Que o Senhor possa, meu Deus, ativar essas 3 atitudes que esse irmão, que essa irmã deve fazer. Ao chegar ao Senhor, ela tem que crer para ativar a fé. Que essa pessoa, meu Deus, venha obedecer aos seus mandamentos. Que é a segunda atitude a fazer. Que ela venha obedecer aos seus mandamentos. E a terceira, que essa pessoa, meu Deus, possa proferir palavras de Deus, bíblicas, que ativa a autoridade no mundo espiritual. Mundo espiritual esse que nós vamos recomeçar em 2021. E eu ativo desde já a palavra. Vai ser sim recomeço.
Vai ser um ano de alcançar vitórias. Vai ser um ano de nova chance, em nome de Jesus. Eu determino no mundo espiritual, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, amém. Deus abençoe vocês. E eu quero lembrar os irmãos, que da agenda da semana, que na quarta-feira, deixa-me ver aqui, na terça e quinta-feira nós temos as nossas células ainda em modo online. Quarta-feira nós teremos também o nosso culto online às 20h45 no canal da igreja, do Facebook, do Instagram. Quarta-feira, culto online, 20h45. Terças e quintas, células online. Células online, algumas são às 20, outras são às 20h30. Procura aí saber nos canais da igreja onde tem uma célula que você pode participar online. Em nome de Jesus. Maturidade no Espírito, sexta-feira, já falei de quarta, culto online, 20h45, já falei de terça e quinta, que são as nossas células online, e sexta-feira, já para o final de semana que vem, maturidade no Espírito, presencial, às 20 horas. Às 20 horas. Ao decorrer da semana, dependendo das declarações daí do Estado, nós vamos confirmar o nosso culto presencial. Em princípio, sim, nós vamos ter o nosso culto. Ora, no dia 13 de dezembro, teremos a nossa ceia do corpo e do sangue de Cristo. Dia 13, domingo, 13 de dezembro, teremos a nossa ceia do sangue e do corpo de Cristo. Atenção que o Senhor Jesus disse que quem não beber do meu sangue e não comer do meu corpo não tem parte comigo. Então dia 13 é a sua última oportunidade de 2020, hein? Quem precisar, a minha esposa está me lembrando, estou esquecendo. Quem precisar de declaração para se locomover até a igreja no culto desse domingo, que em princípio nós teremos, foi o que eu disse, a menos que haja algo contrário. Domingo agora. Quem precisar se locomover até o culto de domingo, que também será transmitido online, pedir ao pastor José que ele vai mandar uma declaração por WhatsApp para você imprimir, tem que ser impresso depois, se a polícia te parar na rua. Vai estar mandando aí essa declaração nos grupos do WhatsApp, no Messenger, Facebook, enfim, Facebook não, mas nos grupos, para que você possa imprimir depois aquilo impresso, você ir até o culto no próximo domingo. A menos que haja algo contrário, nós não teremos culto no domingo. Vamos ver como é que vai correr. Vamos ver como é que vai correr a semana. Em princípio, próximo domingo, culto presencial. Declaração para o culto serão enviadas para os irmãos que pedirem WhatsApp, e-mail, da melhor maneira. Depois você tem que imprimir essa autorização para mostrar às autoridades na rua se você for parado. Dia 13, culto de ceia. Amém? Dia 13. Lembrando aos irmãos, aos fiéis ofertantes, dizimistas, não se esqueçam de contribuir, colaborar com a obra do Senhor aqui em Portugal. Nós temos o NIB nas nossas redes sociais. Se você quiser também ofertar, dizimar por MBWay, é o 915-097-131, 915-097-131, MBWay, para você fazer a sua oferta, o seu dízimo, a sua entrega de voto por MBWay. Já o NIB da igreja é muito grande, nós temos ele exposto nas nossas redes sociais. Amém? Que Deus possa abençoar vocês. Uma boa semana a todos, um bom domingo. Que Deus possa te dar uma semana
desde já de recomeço, de paz. Ainda que no final desse ano você esteja rompendo os limites, que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, as consolações do Espírito Santo, estenda suas mãos para a bênção espiritual, para a bênção pastoral, para a bênção semanal, do amor de Deus, a graça, a aliança da graça do Senhor Jesus Cristo e as santas consolações do Espírito Santo esteja no seu coração. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Até a próxima. Deus abençoe. Tchau, bom domingo a todos, boa semana.